A fascinante conexão entre neurociência e espiritualidade. Descubra como a ciência física e espiritual se complementam. Você já se perguntou se existe uma conexão real entre o que sentimos como espiritualidade e o funcionamento do nosso cérebro? Seriam essas experiências transcendentes apenas uma reação química em nossos neuroníons, ou estamos tocando algo muito maior que a ciência ainda não consegue explicar? A relação entre neurociência e espiritualidade é um dos temas mais fascinantes e, ao mesmo tempo, enigmáticos da atualidade. Hoje, vamos explorar como essas duas áreas aparentemente opostas, a ciência física e a ciência espiritual, se entrelaçam de maneiras surpreendentes, revelando mistérios sobre a nossa mente, nossa consciência e o universo ao nosso redor. Prepare-se para uma jornada que pode mudar completamente sua visão sobre a natureza da existência. O poder da neurociência na exploração do espiritual. A neurociência moderna tem feito avanços significativos na compreensão de como o cérebro humano opera, especialmente em estados que associamos com espiritualidade. Pesquisadores como o Dr. Andrew Neville, um dos pioneiros no campo da neurotiologia, descobriram que áreas específicas do cérebro, como o lobo temporal e o córtex pré-frontal, são ativadas durante experiências espirituais intensas, como meditação profunda, orações ou até mesmo durante cerimônias religiosas. Isso sugere que o cérebro é biologicamente programado para experiências que muitas vezes interpretamos como divinas ou transcendentes. Química cerebral e espiritualidade. Os neurotransmissores como dopamina, serotonina e ocitocina desempenham papéis cruciais em nossas sensações de alegria, amor e conexão. Estudos mostram que práticas espirituais podem aumentar a liberação desses hormônios do bem-estar, promovendo uma sensação de paz e harmonia interior. Dr. Rick Strassman, conhecido por seus estudos com a DMT, chamada de molécula do espírito, revelou como compostos químicos naturais do cérebro podem desencadear estados de consciência elevados, parecidos com experiências de quase-morte, EQM. Isso levanta a questão: seriam essas experiências espirituais apenas produtos de nossa biologia, ou sinais de algo maior? Explorando a ciência espiritual, além da física. Por outro lado, a ciência espiritual se aprofunda em aspectos intangíveis da existência, como a consciência além do corpo físico. Carl Jung, um dos psicólogos mais influentes do século XX, acreditava que o inconsciente coletivo e os arquétipos espirituais têm papel essencial na formação da nossa psique. Ele defendia que muitos dos nossos sentimentos mais profundos de espiritualidade são expressões do inconsciente, que conecta a humanidade em um nível que vai além do tangível. Consciência transcendental. Para muitas tradições espirituais, a consciência não é apenas um subproduto do cérebro, mas sim uma entidade em si, possivelmente imortal. Essa visão é sustentada por escolas filosóficas orientais, como Vedanta, e modernas investigações no campo da física quântica, lideradas por cientistas como o Dr. Stuart Hameroff e Sir Roger Penrose, que sugerem que a consciência poderia estar enraizada em estruturas quânticas dentro dos microtúbulos dos neurônios. Isso implica que a mente e a alma podem ter uma existência independente do corpo físico. Onde a ciência física e espiritual se encontram, o campo da neurotiologia. O campo emergente da neurotiologia é a tentativa científica de desvendar como práticas espirituais impactam o cérebro. Dr. Herbert Benson, autor de The Relaxation Response, documentou os efeitos fisiológicos da oração e da meditação, mostrando como essas práticas reduzem significativamente o estresse e promovem a cura. Pesquisas indicam que práticas como mindfulness, que têm suas raízes no budismo, podem literalmente remodelar o cérebro, aumentando a massa cinzenta em áreas responsáveis pela empatia, regulação emocional e tomada de decisão. Experiências de unidade e transcendência. Estudos de neuroimagem revelam que durante estados de meditação profunda, há uma diminuição da atividade no lobo parietal, a parte do cérebro que nos ajuda a definir os limites do nosso corpo, resultando na sensação de unidade com o universo. Essa descoberta levanta questões filosóficas. Será que realmente estamos conectados a algo maior, ou é apenas um truque biológico do cérebro? O debate filosófico. Materialismo científico versus dualismo espiritual. A ciência tradicional muitas vezes adota uma visão materialista, acreditando que tudo pode ser explicado através de interações químicas e físicas. No entanto, pensadores como o Dr. David Chalmers, conhecido por suas explorações sobre o problema difícil da consciência, argumentam que a ciência ainda não consegue explicar satisfatoriamente a experiência subjetiva, o qualia de estar consciente. Seriam essas experiências espirituais apenas ilusões sofisticadas, ou evidências de uma realidade que vai além do físico?
Casos de experiências de quase-morte, EQM, estudos realizados pelo Dr. Raymond Moody, que cunhou o termo experiência de quase-morte, sugerem que pessoas que passaram por EQMS frequentemente relatam experiências de paz profunda, luzes brilhantes e sentimentos de amor incondicional. Essas descrições, curiosamente semelhantes em diferentes culturas, levantam questões sobre a possibilidade de uma consciência que transcende a morte física. Abordagens integrativas, unindo ciência e espiritualidade para o maior bem-estar. A psicologia transpessoal, liderada por estudiosos como o Dr. Stanislav Grof, procura integrar experiências espirituais na compreensão completa da saúde mental. Ao considerar o espiritualismo como um componente fundamental da experiência humana, essa abordagem sugere que a cura verdadeira deve envolver tanto o corpo quanto a alma. Medicina integrativa. Muitas práticas modernas de saúde estão começando a adotar uma abordagem holística que combina ciência física e espiritualidade. Dr. Deepak Chopra é um dos defensores de como a espiritualidade pode complementar a medicina tradicional, ajudando a melhorar a saúde mental, reduzir o estresse e aumentar a longevidade. A relação entre a ciência física e a espiritualidade continua sendo um dos maiores mistérios da humanidade. À medida que exploramos mais a fundo as complexidades do cérebro e da consciência, nos aproximamos da compreensão de que talvez esses dois mundos não sejam tão distintos quanto parecem. E se, afinal, a espiritualidade fosse apenas uma extensão do nosso potencial cerebral, ou se a ciência fosse uma ferramenta para desvendar os mistérios da alma? Deixe sua opinião nos comentários abaixo. Acredita que essas experiências são puramente químicas ou tocam algo maior? Se inscreva no canal NeuroInsight, o poder da mente, para mais conteúdos que desafiam sua visão do mundo e da consciência. Junte-se a nós nessa jornada fascinante para desvendar os segredos da mente humana.